boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo o vídeo. E olha eu aqui de novo para uma super dica mágica para você. Meus amores, hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu costumo falar no curso de bruxaria, né, na parte de elementos e elementais, que são os elementais criados, mas em especial os súcubos e íncubos. O que é isso? Bom, eu vou explicar para vocês um ponto de vista histórico, não sei se eu posso chamar assim, mas um ponto de vista histórico de como surgiu a lenda, como surgiu os súcubos e íncubos e o ponto de vista energético mesmo, tá? Então vamos aí para a partezinha de história, né? Na verdade, os súcubos e íncubos são demônios, são considerados demônios, só que eles podem ser criados por você, mesmo sem você saber. Então, indo pela parte histórica da coisa, como é que funciona? Lembra aí da história de Adão e Eva? Pois é, meus amores, nós temos aí a história de Adão e Eva, mas dentro da tradição judaica mesmo, a Eva ela não foi a primeira mulher de Adão. Ela não foi. A primeira mulher de Adão foi Lilith, essa deusa linda, maravilhosa que eu amo de paixão. Mas enfim, né? Deixando esse detalhezinho à parte, que eu sou apaixonada pela Lilith, dizem que a Lilith é que foi, de acordo com a tradição judaica, né? A Lilith que foi a primeira esposa de Adão. Só que o que aconteceu? O Adão foi feito do barro, né? História bíblica, né? O Adão foi feito do barro. A Lilith também. Os dois foram feitos do barro. Logo, os dois eram iguais, né? Tanto a Lilith quanto o Adão, eles tinham aí em pé de igualdade. Só que a Lilith, ela não era submissa, justamente porque eu fui criada da mesma coisa que você. Por que eu tenho que te obedecer? Né? Esse era o pensamento da Lilith. E aí, o Adão pedia lá para Deus, né, conversava lá com Deus, falava assim, Deus, não dá, desse jeito não dá. Eu preciso de uma mulher que realmente, né, vá aí fazer as coisas que eu quero. Ok. Só que aí o que aconteceu? Na hora que eles estavam lá tendo ato sexual, né, na hora que eles estavam transando, a Lilith falou uma coisa que ela não podia falar de jeito nenhum. Ela falou o nome de Deus, mas o nome verdadeiro de Deus, né? A verdadeira essência de Deus. Quando ela fez isso, é como se tivesse vindo assim uma energia muito forte e baniu ela completamente do paraíso. Pensem o seguinte, existe o paraíso, né? Ali, como se... Imagina que o paraíso, ele tá envolvido aí por uma redoma de vidro, mantendo todos os seres escuros, todos os seres trevosos, todos os seres negativos longe deste paraíso, né? Então tem aqui o paraíso e em volta do paraíso estão toda a galerinha do Lúcifer, sabe? Então tem o paraíso e em volta do paraíso tem a galerinha do Lúcifer, a galerinha aí teoricamente do mal, só que não, né, gente? Mas isso também fica para outro vídeo, porque se eu for entrar nesse assunto, então a gente não termina esse vídeo hoje. Enfim, aí o que aconteceu? A Lilith, ela foi, né, foi embora aí do paraíso por conta dessa blasfêmia. Ela falou o nome de Deus na hora que ela tava... E ela não podia pronunciar o nome de Deus, ainda mais na hora que ela tava transando, né, com o Adão lá. Aí os anjos perceberam, deram falta, ó céus, ó vida, onde será que está a Lilith? Vamos procurar a Lilith. Aí eles saíram procurando a Lilith e encontraram a Lilith fora do paraíso. E aí eles falaram, Lilith, volte para o seu marido, volte para o Adão, volte para o paraíso. E a Lilith virou e falou assim para os anjinhos lá do Senhor, não volto, pois eu prefiro ser estuprada, não estuprada, não foi esse o termo que ela usou. Eu prefiro ter milhões de filhos com todos esses seres trevosos que existem aqui fora do paraíso, do que voltar a ser esposa de Adão. Eu prefiro continuar aqui e ter 1 milhão de filhos, se for o caso, com cada um desses seres trevosos que existem aqui. E assim foi. E assim foi feito, né? A Lilith, ela se sentia, não só se sentia, ela se considerava em pé de igualdade com Adão. Aí, tendo em vista que isto aconteceu,
o Deus, né, o Senhor, ele pegou e ele fez o quê? Então, assim, não deu certo criar uma mulher da mesma propriedade. Então, eu vou tirar uma mulher da costela de Adão para que ela seja submissa, né? Enfim, e aí o Adão, ele casou de novo com a Eva. E aí a gente tem a história de Adão e Eva, a Eva que foi retirada da costela de Adão e ela, sim, era submissa, tá? Gente, tô resumindo, super, hiper, mega, ultra resumindo isso daí. Só que o que acontece? A Lilith, ela é considerada a primeira súcubo, né? O primeiro demônio, né? Porque tem muitas culturas aí, principalmente que seguem essa linha cristã de alguma maneira, que veem a Lilith como um demônio. Na verdade, ela é uma deusa linda, maravilhosa, tudo de bom. Ai, enfim. Tirando a minha admiração, né? Deixando minha admiração à parte aí pela Lilith. A Lilith, então, ela se tornou o primeiro súcubo. O súcubo seria um demônio feminino sexual. O que acontece? Ela entra aí na mente dos homens e ela faz com que eles tenham sonhos eróticos. Ela realmente tem relações sexuais com eles, levando em consideração a lenda, tá, meus amores? Ela tem relação sexual com eles. Por quê? Pra quê? Na verdade, o que ela quer é causar a discórdia dentro de um lar, dentro de uma família, dentro de uma situação, além de sugar a energia vital deste homem, né? E os íncubos, na verdade, seria o masculino desse demônio. Os íncubos, eles fazem a mesma coisa, só que com relação às mulheres. Os íncubos seriam os filhos de Lilith com esses seres trevosos. Então, você tem a Lilith como súcubus, né? Como a primeira súcubus que surgiu, que tem a finalidade de sugar a energia masculina, a energia vital e causar a discórdia dentro de um lar, dentro de uma família, levando em consideração essa ideia aí inicial de que você casou, é pra sempre, blá, 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 blá. Ok? Essa é uma das partes da lenda. Na teoria. Dentro de uma visão judaica, inclusive. Na prática, não é bem assim que funciona, tá? Os íncubos e súcubos, eles existem, sim. Eu, particularmente, mas isso é opinião minha, tá? Eu acredito parcialmente nessa história aí da Lilith, é porque eu realmente não vejo a Lilith como um demônio. Quer dizer, se você for olhar dentro do ponto de vista católico ou cristão de um modo geral, a Lilith ela é considerada um demônio. Mas por que ela é considerada um demônio? Porque ela não é submissa. Ela é uma mulher, a primeira mulher do mundo, na verdade, e ela não é nem um pouco submissa. Pra ela mandar pra PQP não custa, sabe? Ela é dona de si, ela é segura de si, ela é... Eu sou mais eu. Por que eu tenho que baixar a cabeça pra homem? Por que eu tenho que baixar a cabeça pra alguém? E, gente, se a gente pega as histórias da Bíblia, ou nem precisa pegar as histórias da Bíblia, se a gente pega a história mesmo, né, a evolução humana, as mulheres, elas tinham que ser submissas, as mulheres tinham que ser puras, castas, inocentes, tinham que obedecer os seus pais, depois tinham que obedecer seus maridos, enfim, era uma vida de obediência. E a Lilith não é assim, a Lilith não é nem um pouco assim. A Lilith é assim, eu não vou obedecer ninguém, eu vou obedecer a mim mesma, o que eu quero, o que eu tenho vontade. Então, por isso que ela é pintada como um demônio, tá? Então, assim, olhando por esse ponto de vista, a Lilith é considerada um demônio pelo cristianismo aí de um modo geral, ok? Entretanto, todavia, porém, ela não é um demônio, ela é uma deusa linda, maravilhosa. Então, acontece que a Lilith é o primeiro súcubus que surgiu, e como ela tinha uma certa raivinha aí do Adão, não só do Adão, ela tinha uma certa raivinha dos homens em geral, justamente por conta dessa necessidade de submissão. Não, eu não tenho que ser submissa a homem nenhum, né? Eu não preciso ser submissa a homem nenhum. Então ela vai em forma assim de uma mulher linda, maravilhosa, enquanto os homens estão dormindo, tá? E enquanto eles estão dormindo, ela tem relações sexuais com ele. Até então, pô, legal, mas isso acabava trazendo discórdias, porque teoricamente, dentro do cristianismo de um modo geral, você não pode ter desejo,
né? O desejo é visto como algo pecaminoso. Imagina você casado, né? Um homem aí casado, tendo desejos sexuais com a vizinha. Gente, isso é um absurdo, isso é pecado, a pessoa vai se sentir muito mal. O homem, quando ele é cristão mesmo, de verdade, tá, ele vai falar assim: Senhor, tira da minha mente esses pensamentos horrorosos e blá, 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 né? Só que a gente sabe que isso é absolutamente normal. Enfim, então era trazer a discórdia, o intuito, né, o objetivo desse demônio seria trazer a discórdia, o desconforto, sugar a energia do ser que ela tá, com quem ela tá transando ali, com quem ela tá tendo relação sexual, tá? E os íncubos seria a versão masculina para as mulheres, ou seja, mesmo eu sou casada, sou mulher, sou casada, e eu tenho um desejo muito grande pelo meu vizinho, ó céus, ó vida, e agora eu vou pro inferno, né? Então, os íncubos, eles seriam masculino desse demônio, e os súcubos seriam o feminino desse demônio, ok? Isso dentro das lendas e tal, uma questão histórica, entre aspas, muito entre aspas, né, gente? Porque a gente sabe que não é história propriamente dito, mas enfim, uma versão histórica. Agora, o que acontece de fato, energeticamente? Os íncubos e súcubos, eles existem, e quem cria é você. Como? São demônios sexuais, são seres sexuais, são elementais sexuais, que normalmente causam dependência, né? Sabe aquela dependência emocional, aquela dor, aquele sofrimento, quando você não tem uma pessoa que tá do teu lado, ou quando você deseja muito alguém, ou quando você tem relações sexuais com uma pessoa pensando em outra? Pois é, meus amores, nós criamos íncubos e súcubos quando a gente tem esse tipo de atitude. E eles se alimentam da nossa energia, eles se alimentam de nós, dessa vibração deturpada que a gente passa a ter. Então, assim, de repente você é apaixonada por uma pessoa, mas você tá tentando esquecer essa pessoa e você começa a ter relação sexual com outra. Teu intuito, de repente, até pode ser bom, mas você tá trabalhando com magia sexual. Gente, magia sexual é uma das magias mais fortes que existe. E nós temos como criar elementais, não só os íncubos e súcubos, nós temos como criar vários elementais para nos ajudar ou para destruir. Vou dar outro exemplo. Ayahuasca, rapé, olha eu virando a maior confusão, né? Eles são elementais. Não sei se vocês já participaram de roda de rapé, né? Ayahuasca, sananga, enfim, as medicinas da floresta. Eles são elementais, mas são elementais criados. Existe o espírito do rapé, existe o espírito da ayahuasca, mas são espíritos, são seres, são elementais criados com a finalidade do quê? De cura, levando em consideração que você está realmente participando de um ritual, né, onde tem todo um preparo, onde tem toda uma estrutura, não só física, mas espiritual. Não é só pegar o rapé, só pegar a sananga, só pegar a ayahuasca e sair usando por aí em qualquer lugar. Não é isso que eu estou falando, tá, gente? Eu tô falando dentro da ritualística, dentro dos cantos sagrados, dentro de um ambiente preparado espiritualmente para isso, você realmente dá vida a esses elementos. É como se você colocasse um pedacinho desse elemento dentro do teu corpo para que ele faça cura, para que ele faça a limpeza daquilo que você precisa. Então é um elemental criado, tá? Os íncubos e súcubos, eles também podem ser criados, mas eles são criados a partir de uma energia negativa, de uma energia... Por que negativa? Gente, você não tá contente. Vamos combinar que se você tá apaixonado por uma pessoa e você tá fazendo sexo com outra pra tentar esquecer essa uma, você não tá bem. Você não tá bem com você mesmo. Você não tá bem com aquela outra pessoa. Você tá tentando ficar bem, mas você ainda não tá bem. Então, isso é como se liberasse uma certa energiazinha, e essa energiazinha, ela pode passar a tomar consciência. Como? Né? À medida que você vai alimentando. Em um primeiro momento, essa energia que foi liberada, ela não tem consciência, ela não tem vontade própria. Entretanto, se você passar a alimentar muito isso, ela vai tomando consciência,
tá? E qual que é o objetivo desse elemental criado? Esse elemental criado, ele também tem a necessidade de viver, né? Ele tá querendo viver, só que ele se alimenta da sua energia negativa. E aí você começa a ficar desorientado, você começa a ficar cada vez mais ciumento, inseguro, você começa a discutir por qualquer coisa, ou então você chora muito. Sabe aquelas pessoas que choram, sabem o que tá errado, sabem qual é a situação, às vezes tá num relacionamento que é extremamente abusivo, mas não consegue sair daquela relação? Muito provavelmente essa pessoa tem um íncubus ou um súcubus ao qual ela tá alimentando. E quanto mais ela alimenta, mais forte ele fica e mais difícil a pessoa fica para sair dessa situação. Só tem um detalhe, né? Essa energia, esses seres aí que foram criados, na verdade você não lida com eles com magias de banimento ou com limpezas. Por quê? Quando a gente tira alguma coisa da nossa vida, não importa o que seja, tá? Mesmo que seja algo ruim. Já dei vários exemplos assim, né? Principalmente nas lives que eu faço no Facebook, eu sempre falo pro pessoal: olha, mesmo que um relacionamento seja ruim, mesmo que um relacionamento seja abusivo, é difícil fazer o rompimento, é difícil fazer a separação, né? Haver a separação mesmo entre esses casais. Então, assim, quando você tá mal de alguma maneira, esse íncubus ou esse súcubus, ele se alimenta dessa energia. Então você não vai fazer magias de limpeza, porque quando você tira alguma coisa da sua vida, mesmo que seja alguma coisa que está te fazendo mal, você passa por um períodozinho onde você fica triste. É como se você ficasse de luto por aquela situação que terminou, né? Eu tenho um marido que me bate e finalmente eu consegui sair de casa, finalmente eu consegui me libertar. Ainda assim, você precisa de um períodozinho para você realmente poder dizer, olha, eu tô bem, né? Você não vai sair de casa hoje e já tá alegre, contente, cantando no dia seguinte, por mais que tenha sido uma relação abusiva, entende? Então, assim, esse processo, quando você tenta se desligar, quando você tenta tirar da sua vida essa situação que tá te fazendo mal, você tem esse período que você fica triste, que você fica mal. E aí o íncubus ou o súcubus se alimenta disso. E aí, em vez dele ir embora, na verdade, ele fortalece ainda mais. Então, meus amores, como se livrar de um íncubus ou de um súcubus? Você faz magias ao contrário. Em vez de fazer magias de limpeza, você faz magias de luz. Como assim magias de luz, Tita? Você vai fazer magias para te trazer alegria, para te trazer bem-estar, para te trazer reequilíbrio. Você não vai fazer magia de limpeza para tirar o íncubus ou o súcubus. Você vai fazer magias para atrair positividade na sua vida. Porque à medida que você vai atraindo positividade, ele vai ficando mais fraco. Curioso isso, né, gente? Eu acho que é um dos poucos seres, se não forem os únicos seres aí, que na verdade você não faz uma magia de limpeza para conseguir se livrar deles. Você faz uma magia de alegria. Sabe aquela coisa assim, às vezes mesmo quando você tá triste, quando você tá chateado, você não tá afim de cantar, você não tá afim de fazer nada, mas você liga a música no último volume e você vai dançar, você vai cantar, você vai abrir as janelas da sua casa pra luz entrar, você vai comprar flores, você vai acender incenso, você vai trazer toda essa energia e toda essa vibração positiva pra sua vida. Dessa maneira, você passa a enfraquecer o íncubus e o súcubus. Gente, eu tô dando uma tremenda resumida, tá? Mas assim, você tem como criar íncubus e súcubus também de uma maneira consciente, para fazer com que esse íncubus ou súcubus visite determinada pessoa, sugando a energia dela. Você pode fazer isso de uma maneira inconsciente, que nem esse exemplo que eu dei para vocês, né? Por exemplo, você transar com uma pessoa pensando em outra. E você vai se tornando cada vez mais dependente desses seres sem nem perceber, sem nem saber. E o objetivo deles realmente seria aí sobreviver, e eles sobrevivem se alimentando de toda a negatividade que você vibra. Então eles querem fazer você vibrar cada vez mais negativamente, porque vocês vibrando cada vez mais negativamente, mais forte eles ficam, mais alimentados eles ficam. Louco isso, né, meus amores? E é isso. Eu queria compartilhar um pouquinho isso com vocês. O universo é louco,
muito louco. Por isso que a gente tem que procurar estar sempre bem. Você estar bem, você procurar aí se sentir bem com você mesmo, é a melhor maneira de você estar bem com você e estar bem com os outros. Você trazer alegria para sua vida, você não traz só para sua vida, você traz alegria para sua vida e para a vida dos demais. Passe pelo processo de luto, se houver alguma situação em que você precisar fazer um rompimento, fazer um término, se separar de alguém. Você tá vendo que aquela situação não está te fazendo bem, não tá te fazendo feliz? Faça o rompimento sim, mas procure trazer luz para sua vida. Viva um momento de luto que você tiver para viver por aquele relacionamento que se foi. Agradeça também pela pessoa que entrou na sua vida, não importa o que ela fez. Por mais que ela só tenha feito desastre atrás de desastre, ainda assim te serviu para alguma coisa, te serviu para crescer, te serviu para aprender, te serviu de lição de alguma maneira. Então, agradeça também a quem passou pela sua vida. E para você não atrair íncupos ou súcupos, não tente substituir um amor por outro. Gente, eu acho esse ditado muito errado. Nada como um novo amor para acabar com o amor antigo. Não, não. Passe pelo processo do luto, né? Fique aí um pouquinho triste, só não é para você estabilizar no processo do luto, é para você passar por ele e não para você fincar a raiz nele, ok? Meus amores, é isso. Ó, os vídeos estão voltando aqui pro canal, viu? Gostou do vídeo? Curte, compartilha, dá um likezinho aqui, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais também. Semana que vem eu volto com mais uma super dica mágica pra vocês, tá bom? Um beijo, seus lindos, suas lindas. Fui!